Domingo, 8h30 da noite, o Vasco entra em campo para enfrentar o Atlético Paranaense em São Januário. E o técnico Renato Gaúcho já sabe qual time ele vai colocar em campo e como o Vasco vai jogar para tentar vencer o Atlético Paranaense e colar ali no G5 do Campeonato Brasileiro, que é o objetivo que o Vasco tem de momento. O Vasco está agora no meio da tabela, mas está tudo muito próximo, está tudo muito colado. 3 pontos para cima podem colocar o Vasco já ali uma posição bem mais confortável na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu só peço que você deixe o seu like aí embaixo, que você se inscreva no nosso canal e que tu compartilhe nos grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. Se eu tiver um pouco abaixo, cara, porque eu tô bem gripado, mas bem gripado mesmo. Tô fazendo esforço para trazer conteúdo para vocês, cara, mas eu espero fazer o meu melhor possível e conto também com o like de vocês aí para ajudar, beleza? E essa é a provável escalação do Vasco para esse confronto de domingo contra o Atlético Paranaense em São Januário. Cara, não é um jogo fácil, o Atlético Paranaense faz um bom campeonato brasileiro, mas o Atlético Paranaense está com 3 desfalques importantes. Entre esses desfalques está o Viveiros, que é o centroavante deles, que vem fazendo muitos gols. O Benavides também está fora, se não me engano o Odair Hellmann também está suspenso desse confronto. E tem mais um jogador importante, titular do Atlético Paranaense, que não vai jogar esse jogo. Já pelo lado do Vasco, quem está suspenso para esse confronto é o Cauã Barros, ele não pode jogar. Recebeu o 3º cartão amarelo contra o Flamengo, então ele vai ficar de fora desse confronto, até por isso ele foi jogar o jogo da Sul-Americana nesse meio de semana. E essa deve ser a provável escalação do Vasco para enfrentar o Atlético Paranaense. O Léo Jardim será o goleiro titular desse jogo do Vasco. No último jogo o Léo Jardim foi poupado, sequer viajou para a Argentina. Quem jogou foi o Daniel Fusato, que acabou gerando a polêmica pelo gol que ele levou, junto ali com o Saldívia e tudo mais, mas o Léo Jardim retorna para o gol do Vasco. Na lateral direito, o Puma deve ser o titular e o Paulo Henrique deve iniciar esse jogo no banco de reservas. O Puma vive um momento melhor do que o Paulo Henrique. O Paulo Henrique jogou o jogo do meio de semana, então o Renato Gaúcho está mesclando bastante essa questão da minutagem. Um joga um jogo, outro joga o outro, então como o Paulo Henrique. Então como o Paulo Henrique jogou o jogo do meio de semana, o Puma vai jogar esse jogo do final de semana. E na dupla de zaga devemos ter a manutenção de Cuesta e Robert Renan como a zaga titular. O Saldívia não vem vivendo um bom momento e o Cuesta, cara, é um zagueiro que pode passar uma segurança, ok, não é um zagueiro espetacular, mas eu não acredito que ele vá falhar de uma forma que possa comprometer o Vasco. E a zaga deve ser formada pelo Cuesta e o Robert Renan como titulares. O Saldívia permanece no banco de reservas. Na lateral esquerda devemos ter uma novidade muito importante, que é o retorno de Cuiabano. Ao que parece, o Cuiabano estará 100% para esse confronto contra o Atlético Paranaense e o Lucas Piton vai voltar para o banco de reservas. O Piton foi titular contra o Flamengo e foi titular também contra o time do Audax italiano. Então o Cuiabano deve ter esse retorno para esse jogo, que é muito importante. O Cuiabano é um bom lateral. O Vasco tem laterais que gostam de fazer gols, o Puma e o Cuiabano, e sempre acabam ajudando a equipe. Já no meio de campo, como eu adiantei para vocês, o Barros não vai poder jogar, então o Hugo Moura será o titular como esse primeiro volante do Vasco. O Hugo Moura, que está cheio de moral depois do clássico contra o Flamengo, não é um jogador que eu acho que comprometa o Hugo Moura, e tem aquela questão da lei do ex contra o Atlético Paranaense. Não acho que o Hugo Moura é um jogador que vai comprometer, é um jogador que vai fazer ali no seu papel de primeiro volante, ok. E o Thiago Mendes, que tinha toda aquela tensão, se ele vai ser punido, se ele vai ficar de fora desse jogo, porque foi denunciado pelas falas dele na partida contra o Corinthians. Thiago Mendes novamente foi absolvido e pode jogar esse jogo contra o Atlético Paranaense de forma normal. E aí do meio pra frente, o quarteto do Vasco deve ser formado de uma forma que deve agradar o torcedor vascaíno, porque a tendência é que o Adson seja titular da ponta direita do Vasco. Enfim, o Adson ficou no Rio de Janeiro, trabalhou com um grupo que em tese vai ser o titular, e a tendência é que ele ganhe essa oportunidade dentro de São Januário. O Adson vem sendo tão pedido pelo torcedor do Vasco. Enfim, parece que o Renato Gaúcho vai atender aos pedidos da torcida. O campo vinha pedindo o Adson, né? O Adson vem entrando bem, vem participando bem dos jogos e vai ter essa oportunidade como titular, o que acaba até deixando o time do Vasco um pouco mais ofensivo, mais solto do meio pra frente. Na ponta esquerda, o Andrés Gomes deve retornar ao time titular do Vasco. Ele não foi titular contra o Flamengo pelo fato de questão
física. O Renato Gaúcho até explica que o Andrés Gomes teve uma pancada, teve uma lesão pós o jogo contra o Corinthians, passou praticamente aquela semana toda sem treinar, e aí ele joga somente alguns últimos minutos ali do jogo contra o Flamengo. Mas a tendência é que contra o Atlético Paranaense o Andrés Gomes seja o titular desse time do Vasco pela ponta esquerda. E aí o Vasco passa a ter um ponta driblador, rápido pelo lado direito, que é o Adson, e pelo lado esquerdo terá o Andrés Gomes como esse ponta rápido driblador. Armando a equipe por dentro, o Rojas vai jogar como camisa 10, que é mais um jogador que vem crescendo, que vem evoluindo, que vem ganhando confiança, um jogador muito jovem, mas que está adquirindo essa confiança, essa adaptação ao futebol brasileiro. É um jogador que vem sendo importante para o Vasco nessas últimas rodadas, o Rojas. E no comando de ataque a gente deve ter Brenner ou David. Por quê? O Spinelli jogou o jogo do meio de semana e provavelmente não vai começar, e o David é o provável de iniciar esse jogo como esse centroavante, como esse falso 9. Mas o Renato Gaúcho vem utilizando bastante o Brenner, o Renato Gaúcho vem dando oportunidade de minutagem para o Brenner, então não me surpreenderia se ele começasse com o Brenner aqui ao invés do David. E você que vai até São Januário assistir esse jogo, caso o Renato Gaúcho inicie com o Brenner, não vai o Brenner, cara. É um jogador que tem sim qualidade, que eu acredito que ainda vai deslanchar com a camisa do Vasco, só precisa de um grande jogo, de uma grande atuação para pegar confiança. E é isso, cara, essa é a provável escalação do Vasco. Já pelo lado do Atlético Paranaense, geralmente eles vêm jogando com 3 zagueiros do Atlético Paranaense, essa linha de 3 atrás, com os 2 alas, que acaba se tornando uma linha de 5. Jogam com 3 aqui no meio de campo e 2 na frente. O Atlético Paranaense, geralmente eles vêm jogando dessa maneira aqui. Não sei se vai mudar por conta dos desfalques, mas geralmente o Atlético Paranaense vem jogando com esse sistema tático. E eu quero saber agora o palpite de vocês aí para essa partida e com quem você iria de centroavante. David, Brenner ou Spinelli? Comenta aí embaixo a sua opinião. Eu iria particularmente de Spinelli, que eu acho que é um cara que tem mais presença de área. Mas não duvido nada dele vir novamente com o David ou com o Brenner como centroavante, o técnico Renato Gaúcho. E é isso, cara. Esse é o nosso vídeo de hoje. Gostaram? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fica nessa abração do Franchise pra nós. Fui!